A aula pública de hoje discute integração na América do Sul. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Tatiana Biranger. Doutora em Ciência Política pela Unicamp, Tatiana Biranger é professora de Relações Internacionais da UFABC. A integração na América do Sul vive um momento de incerteza. Após crescimento expressivo na última década, liderado por governos de esquerda, a cooperação regional perdeu fôlego com o avanço das forças conservadoras. Com a crise econômica e derrotas do campo progressista nas urnas, cresce a pressão por um alinhamento com Estados Unidos e Europa. Grupos de direita defendem que o Mercosul deve se alinhar às cadeias produtivas globais, ao invés do investimento na relação entre vizinhos. Em contrapartida, defensores da integração sul-americana argumentam que a cooperação, sobretudo em infraestrutura e energia, é fundamental para superar a crise. Mas, afinal, qual deve ser a agenda econômica e social do Mercosul e da Unasul? A integração regional na América do Sul está em risco? Gostaria de começar resgatando um pouco a história do processo de integração na América do Sul. A primeira ideia que existe de integração na América do Sul, ela data, na verdade, de 1826, com Simão Bolívar, quando, no processo de independência da América Espanhola, propôs, a criação de um pan-americanismo, que seria uma integração que pudesse trazer maior autonomia, e maior profundidade na relação entre os estados latino-americanos. Esse processo vai tardar bastante, ele não vai se concretizar, sobretudo porque as burguesias locais mantêm fortes laços com as potências imperialistas e não viam, vantagem nessa integração, nesse processo então, que colocasse a integração e uma forma de se afastar dessas grandes potências. O processo vai começar, de fato, a ser um processo concreto quando o Estado brasileiro e o Estado argentino vão se democratizar ao final das ditaduras militares, nos anos 80. E vem, através da integração, uma forma de cooperação para aprofundar a democracia, e para pensar as novas formas de revitalizar as suas economias. Com isso, em 1991, acabam se juntando com Paraguai e Uruguai para formar o Mercosul. Um bloco, então, que começa com um livre comércio, reduzir, então, as tarifas econômicas entre esses Estados-membros, para depois aderir à União Aduaneira, ou seja, quando vão a negociação com outros blocos ou com países extra-blocos vai se dar em conjunto. Isso vai fortalecer também a relação política entre esses estados, que passam, então, no final dos anos 90, a ter que participar conjuntamente das negociações econômicas internacionais. Um outro ponto importante que vai alterar bastante a integração, o compromisso de integração entre esses estados, é quando, em 1998, vão aderir ao Tratado de Ushuaia, que é o tratado que coloca o compromisso democrático entre esses estados. Depois de 98, o bloco vai viver, na verdade, uma certa crise, que é reflexo da própria crise na economia brasileira e na economia argentina. E isso vai demonstrar que a integração só econômica e com poucos compromissos políticos, ela tinha limites. E o que ameaçava eles, o que vai contribuir para que eles se unifiquem ainda mais, foi a criação da a proposta de criação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Então, se a ALCA fosse aderida, o Mercosul seria aniquilado.
né? Ele não teria mais sentido. E nessa percepção é que decidem, então, e que vão contribuindo, né, lutas e processos para a manutenção do Mercosul, ou seja, para a manutenção de um processo real de integração econômica, política e social na América do Sul, em detrimento da adesão de um processo, de um projeto externo, ou seja, de um projeto dos Estados Unidos, que seria um projeto apenas de liberalização comercial e de investimentos. E esse processo ele vai se fortalecer, ou seja, a real integração, né, uma integração política, econômica e social, ela vai ser buscada nos anos 2000 com os governos Lula e Dilma. São dois processos. O primeiro é tentar fortalecer o Mercosul, criando novas instâncias de participação econômica, buscando coordenações macropolíticas, né, tentando criar uma institucionalidade maior. E um outro processo que corre paralelamente, que é o processo que vai unificar, de fato, os 12 estados da América do Sul, que começa, né, numa reunião no ano 2000, buscando uma integração na área de infraestrutura, e que depois vai caminhando, de fato, para uma integração política, que é aquilo que, em 2008, resulta na União das Nações Sul-Americanas, na Unasul. A Unasul ela vai ter uma importância muito grande para a integração, porque ela propõe uma integração de cunho político, né, e ela vai ter, dentro da sua estrutura, ela vai acoplar essa iniciativa de integração em infraestrutura, que é aquilo que pode, de fato, garantir, né, uma maior comunicação, vias de transporte entre esses estados, possibilitando uma integração mais real e efetiva, mas, sobretudo, ela vai criar o Conselho de Defesa Sul-Americano, possibilitando, então, a criação de uma comunidade de segurança e que esses estados passem a pensar por si e entre si, né, o projeto de defesa comum. Uma outra questão muito importante que a Unasul inaugurou foi a criação de conselhos na área de saúde, de combate ao narcotráfico. Então, questões que sempre foram, né, agendas impostas externamente, começam agora a ser pensadas a partir desses estados. É importante destacar que a Unasul ela já nasce também com uma instância de participação social, ou seja, tentando implementar algo que não coloque apenas os estadistas e os empresários como parte do processo de integração, mas que tente buscar também, né, a participação dos movimentos sociais, a participação dos movimentos sindicais. A Unasul e esse processo de fortalecimento do Mercosul, eles contaram com um momento político bem específico no continente, que foi um momento em que houve, né, diversas eleições e presidentes contra, né, o neoliberalismo ou num campo progressista. Então, foi um processo que veio junto e que possibilitou, inclusive, fortalecer esses governos, né? Uma certa coordenação política. E, nesse processo, o Estado brasileiro teve uma função muito importante. Por ser maior Estado da região, né, ter uma capacidade econômica e política, muitas vezes, superior aos demais, ele logrou coordenar este processo. Mas coordenar de uma maneira bastante cooperativa, eu diria. E nesse ponto, que foi muito importante, algo que pode se vislumbrar nesse processo de integração, foi, de novo, a manutenção da estabilidade política na região. O primeiro deles é logo no começo do surgimento da Unasul, que é uma tentativa de um golpe de Estado na Bolívia, né? Qual a região mais rica, a região da Média Luna, vai pedir um separatismo, e a Unasul vai diretamente, né, com todos os chefes de estados para essa região e impede que esse processo aconteça. Então, não é uma intervenção externa, é um processo coordenado de manutenção das democracias, de manutenção dos governos eleitos. A gente pode dizer que a integração regional ela se aprofundou, ela se expandiu para outros campos, é uma integração regional que, do ponto de vista do Mercosul, busca, né, a integração econômica. A integração econômica ela vai exigindo, desde o início dos seus processos, que se caminhe para uma integração produtiva. Acho que esse é o principal desafio, né? Como criar laços mais profundos, como criar cadeias produtivas locais que possam... Qual é o objetivo da integração, né? Aprofundar o desenvolvimento industrial e econômico e social para, conjuntamente, poder
garantir uma maior margem de manobra da região diante do sistema internacional e das grandes potências. Então, por isso que esse processo ele tenta caminhar coordenadamente e depende de governos eleitos e que tenham, né, harmonia e cooperação entre eles, para que o processo flua, para que o processo tenha, de fato, um enraizamento. E o grande desafio desse processo é o enraizamento social. Ou seja, como é que os diversos segmentos da sociedade se sentem parte ou não desse processo? Ou seja, a integração ela tem um potencial, né, de construir a solidariedade entre os povos, de construir essa harmonia social. E aí, nesse processo, existe um terceiro elemento, né, uma terceira iniciativa de integração regional na América do Sul, que foi a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a ALBA, né, criada pelo governo Chávez e com apoio de Cuba, e que ela propõe, de fato, essa integração que não seja apenas uma integração econômica, mas que ela tenha esses laços de solidariedade, de complementariedade, e que ela envolva também os movimentos sociais e sindicais nesse processo. Eu acho que é a partir desse processo que se pode pensar as resistências, né, e um enraizamento popular e social maior desses processos de integração regional. Agora, a professora Tatiana Biranger responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Depois de anos de um ciclo progressista na América Latina, temos visto uma reconquista de espaços de poder por forças de corte mais conservador, direita, centro-direita. Na Venezuela, a oposição conquistou a maioria dos postos no poder legislativo, enquanto na Argentina, Maurício Macri chegou à presidência. Macri tem um discurso mais confrontativo em relação ao governo venezuelano e recebeu recentemente o presidente Barack Obama. O que podemos esperar da integração latino-americana? Esse novo contexto pode debilitar iniciativas como o UNASUR e CELAC? E, ao mesmo tempo, países com um discurso mais confrontativo em relação aos Estados Unidos, como Venezuela e o Equador, podem terminar isolados? Primeira coisa é porque, de fato, esses processos, como a UNASUR e a própria CELAC, eles estavam colocando um projeto sul-americano, um projeto autônomo, né, um projeto que tentava colocar essas nações de maneira coordenada no seu próprio rumo, e então afastavam os interesses externos, sobretudo os interesses dos Estados Unidos na região. Qual é o grande interesse que os Estados Unidos têm sobre a região? Primeira coisa, o controle dos recursos naturais. O segundo grande interesse é garantir acordos de privilégios econômicos, tanto para as empresas transnacionais norte-americanas, no comércio, mas, sobretudo, nos investimentos externos, ou seja, naquilo que elas desejam adquirir e controlar também das economias nacionais. Há um processo de uma ofensiva coordenada externamente, mas que tem os seus atores, os seus representantes e seus interesses internos. Ou seja, há grandes frações das burguesias locais que se interessam pela dependência e pela manutenção dos laços, né, com os Estados Unidos e com a União Europeia. Eu acho que é isso que está em jogo, e está em jogo ainda mais, do ponto de vista do Brasil, a relação que o Brasil mantinha com o Grupo BRICS, e a tentativa de aproximar o Grupo BRICS da UNASUR e da CELAC. Então, isso alteraria bastante a geopolítica mundial, né? Então, derrubar esses governos faz parte de uma estratégia do imperialismo internacional e faz parte de uma estratégia de frações de classe dominante que mantém essa relação, né, umbilical e subordinada com esses estados potência. Então, acho que essa é a primeira questão. No momento em que temos, então, essa alteração já em curso, né, essa ofensiva, ela tem ganhado cada vez mais enraizamento social e conquistado, né, algumas vitórias. Ganharam algumas batalhas, sim, ganharam, né? O Macri ganhou as eleições na Argentina, a Venezuela passa por uma crise profunda, com dificuldades, né, de manutenção do governo Maduro, e aqui no Brasil tivemos o afastamento, ainda temporário, da presidenta Dilma, com um governo, né, que vai colocar um ministro interino golpista, já buscando uma nova política externa, uma política externa que recoloca o Brasil, né, no papel de subordinação passiva aos estados imperialistas, né,
e que apresenta uma pauta de buscar maiores acordos de liberalização comercial e de liberalização de investimentos, né? Então, isso pode alterar os contornos do próprio Mercosul, apesar de serem compromissos firmados, né, anteriormente, vai depender muito da resistência popular que vai existir em relação a essas iniciativas. Acho que entramos num momento, né, de bastante dificuldade, de bastante instabilidade, até porque esses processos de integração, por mais que tenham tentado aprofundá-los e que haja já uma história, né, de mais de 25 anos em torno do Mercosul e no processo todo de construção da Unasul, já tenhamos quase 10 anos, por um lado, eles são processos que dependeram dos governos eleitos, que dependeram dos governos progressistas, dessa coordenação, desse momento de integração política.